Com apenas 4 episódios, a quinta e última temporada de Stranger Things se mostrou a mais emocionante e a mais incrível até agora. Long begin. You find Becca, we end this once and for all. We stay true to ourselves. Stay true to our friends. No matter the cost. Ladies and gentlemen, welcome to Stranger Things Season 5. We're just kind of savoring every single moment. I think this is going to be the best season yet. This is the season the fans have been waiting for. Meu nome é Cauã Rosas e hoje nós vamos falar sobre o primeiro volume de Stranger Things 5. A primeira parte desse vídeo não tem spoilers, então pode ficar tranquilo que quando rolar eu vou falar. Vamos lá, primeiro com os pontos positivos. A gente sabe que na terceira e quarta temporada tiveram muitos personagens importantes que não tiveram destaque, ou que não fizeram nada de muito importante ou útil para a narrativa. E nesse primeiro volume eu fiquei muito feliz que todos os personagens, tem até mais do que nas outras temporadas, estão sendo importantes e desenvolvidos o tempo todo. Eles interagem, você percebe que aquilo ali poderia acontecer na vida real, digamos assim. São muitos personagens recorrentes na quinta temporada e mesmo assim você percebe que todos eles estão envolvidos em alguma trama. Então nenhum deles está sendo inútil, nenhum deles não sabe o que está fazendo ali, nenhum deles tem poucas falas. Eu vou chegar lá, mas tem alguns personagens que estão fazendo coisas que eu nem gosto muito, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa. E isso é muito bom porque traz realidade pra série. A gente percebe que aquilo ali poderia acontecer na vida real, digamos assim, porque os personagens conversam. No fim das contas, eles são personagens. Stranger Things não vai gravar as 24 horas deles, mas eles estão ali, eles têm entendimento, eles estão reagindo a tudo que tá acontecendo. Então não dá pra ter um personagem sem saber o que tá fazendo ali, boiando nas pistas, sem estratégia, sem nada. Tá todo mundo com fogo nos olhos pra derrotar o Vecna e isso é incrível. Todos eles estão trabalhando juntos com um objetivo e não tem ninguém pra trás. Até tem personagens que estão com percepções diferentes, e isso é muito importante e muito bom também, porque são muitos personagens recorrentes, eu não me imaginava que todos eles teriam as mesmas opiniões. Então, obviamente, vai ter gente que tá mais desesperançoso, vai ter gente que tá mais motivado, mas isso é normal. O problema é não aparecer ou a trama esquecer que eles têm que fazer alguma coisa porque eles são personagens recorrentes ou protagonistas da série. Outra coisa que eu gostei muito e que eu já esperava é que Stranger Things sempre tem uma introdução onde a temporada termina com tudo tranquilo e a próxima termina com alguma coisinha começando a acontecer. E na quinta temporada não tem isso, eu imaginava, porque na quarta eles perderam. Não foi uma coisa, tá tudo bem, só tem uma coisinha rolando. Não, a coisa tá rolando, não tem coisinha boa, não tem nada de tranquilo e os personagens finalmente aprenderam isso. Então a quinta temporada ela já começa no fogo dos olhos, o personagem querendo fazer tudo, correndo, cheio de estratégias, todos eles estão montando vários planos. Deu pra ver que durante esse salto temporal de 1 ano e meio, eles se prepararam, eles estavam bolando vários planos, eles já executaram vários planos. Não deu certo, porque eles não derrotaram o Vecna até agora, mas você percebe que eles estão a par de tudo que tá acontecendo. Nenhum deles realmente acha que o Vecna tá morto e que eles estão fazendo tudo em vão. Eles sabem que a luta ainda não acabou, principalmente agora no final do primeiro volume. Toda temporada Stranger Things tinha um núcleo e muitas vezes eles só se conversavam no último episódio. E era muito importante que eles se conversassem porque cada um ia trazer o que eles descobriram e aí eles iam conseguir derrotar o mal da temporada. Nessa temporada eles estão se conversando desde o começo e isso é incrível, inclusive de um jeito muito genial, utilizando... Não posso dar spoilers, mas eles estão utilizando vários mecanismos para se comunicarem entre si e isso é incrível porque transforma a equipe em uma equipe imbatível. Eles já eram inteligentes antes, eles já tinham vários insights, só que agora eles compartilham tudo isso uns com os outros e assim conseguem ir bem mais longe. Inclusive, logo o primeiro episódio da temporada já é extremamente caótico, então assim, ele é o mais movimentado de todas as temporadas e isso é bem comum, na verdade, porque... Como eu falei, toda a temporada acaba com tudo certo, mas tem ali uma ponta solta que dá um gancho para uma próxima temporada. Na quarta não terminou tudo certo, terminou com uma grande ponta, né? É a ponta final, digamos assim. E a quinta temporada tá aí para encerrar tudo, então não tem tempo para mimimi, não tem tempo para fazer besteira. Obviamente,
no primeiro episódio é uma introdução, então eles não vão meter logo a batalha final, porque não faz sentido, mas você percebe que os personagens, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles já conhecem a ameaça, então eles não têm que reconhecer, ou Stranger Things não precisa apresentar ou reapresentar o mal da temporada. A gente sabe qual é o boss final, que é o Vecna, então não tem dúvidas. Outra coisa que eu gostei demais foi a exploração cinematográfica que essa temporada trouxe. A gente teve vários ângulos novos, vários takes diferentes, e isso é incrível. Eu não posso dar spoilers aqui, mas pra frente eu posso falar as coisas que eu mais gostei, mas cara, realmente eles estão fazendo 8 filmes. Eu vi bastante gente na época que saiu a duração dos episódios do primeiro volume dizerem que é pouco, que é pequeno, e inclusive comparando com a 4ª temporada, que tem episódios maiores logo no início. Mas vejam bem, primeiro, na 4ª temporada era muito dividido em núcleos, então cada personagem estava em cenários completamente diferentes, ambientes completamente diferentes. Na 5ª temporada, como já tinha sido dito antes da temporada sair, é só em Hawkins, todos eles estão juntos, todos eles estão preparados. Só aí já otimiza bastante tempo de introdução e apresentação de onde os personagens estão. E dessa vez, gente, eles não têm que apresentar a ameaça. A 4ª temporada foi a temporada que mais foi necessário apresentar a ameaça, porque até então a gente não conhecia o Vecna, a gente não sabia quem ele era. Pra gente, a gente só sabia que existia o Mind Flayer e os Demogorgons. Essas eram as ameaças de Stranger Things. Na 4ª temporada, a gente descobriu quem é que tá por trás de tudo isso. Então, nessa 5ª temporada, onde a gente já sabe, eles não precisam explicar essas coisas, portanto, obviamente vai ser mais rápido. Então, a duração ser menor não significa que a série tá pior, não. Eu, inclusive, achei muita coisa acontecendo muito tempo. Tipo, o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, o tempo todo eles estão fazendo alguma coisa, e isso é legal. Tem alguns defeitos que eu vou falar mais pra frente, mas isso é legal. E realmente, gente, deu pra perceber que valeu a pena esperar esse 1 ano inteiro de gravação e 1 ano inteiro de pós-produção, porque está surreal de lindo. Eles realmente estão fazendo 8 filmes. Só o primeiro episódio já tem ângulos de cinema, então é realmente surreal como Stranger Things se dedicou em fazer uma produção mega incrível e mega produzida. Agora vamos para os pontos negativos, ainda sem spoiler, desse primeiro volume. Gente, dinamismo é uma qualidade, ser corrido é um defeito. Eu achei que algumas vezes o volume 1 ficava rápido demais, focando demais na ação e esquecendo de deixar o público processar tudo isso. Foi muita informação, os episódios foram bem corridos e algumas vezes isso ficava natural, mas algumas vezes deixava a narrativa meio densa e um tanto quanto vazia, porque parecia um sonho. Quando eu terminei o primeiro episódio, eu falei, gente, o que foi isso? Tudo bem que foi um introdutório, tudo bem que é a 5ª temporada, tem que começar com bastante ação mesmo, não tinha tempo pra mimimi, como eu falei, isso é uma qualidade. A temporada está dinâmica, não tem mais tempo pra enrolações da 3ª temporada, por exemplo, que tem muita gordura, tem muita barriga desnecessária ali, mas na 5ª temporada eu acho que eles foram um pouquinho além, entende? Eu acho que eles foram rápidos demais de vez em quando. Lembrando aqui, gente, eu gostei muito, só que o ritmo é um ritmo que a gente não está acostumado. Porque, como eu falei, os primeiros episódios, por exemplo, de todas as outras temporadas foram caóticos, foram introdutórios. Logo no começo já mostrava um monstro, já mostrava alguma ameaça, mas não era nada que você ficava doido na cama. E em Stranger Things 5 eu estava pulando no sofá porque 300 coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E isso é legal, mas ao mesmo tempo tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, todos os núcleos estavam fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, e às vezes eu queria dar uma respirada, sabe? Numa cena um pouco mais tranquila, numa cena mais dramática, mais profunda nesse aspecto, mais desenvolvimento, talvez ali um alívio cômico, e eles focaram muito na ação, o que é legal, o que é muito incrível, mas tem limites e tem um jeito mais equilibrado de fazer isso. Só que, por exemplo, eu achei que isso aconteceu até o 3º episódio. O 4º eu achei perfeito, o ritmo maravilhoso. Achei que foi rápido, mas eu achei que foi o rápido que precisava. Não achei que foi rápido demais, eu achei que foi o ritmo
ritmo necessário para dar continuidade ali. Então é por isso que eu estou esperançoso pro volume 2. Talvez eles façam isso também, né? Deixem um pouco rápido demais em alguns momentos, mas eu não acho que isso vai atrapalhar a experiência de qualquer pessoa, não. Inclusive, eu estou com altas expectativas para o último episódio. Eu acho que ele vai ser mega perfeito. Eu, inclusive, acho que ele vai ter uma duração bem grande, mais que 2 horas e meia, talvez até chegue até 3 horas. Então vai ter epílogo, vai ter cena da batalha final, mas ao mesmo tempo vão ter muitas despedidas, vão ter muitas cenas de desenvolvimento, e eu acho isso muito interessante. Outra coisa que eu não necessariamente não gostei, mas eu acho que não é o ideal. Eu gosto muito do Novo Testamento de Stranger Things, porém, da 3ª temporada em diante, a gente percebe que a série muda o tempo todo. A única temporada que é uma continuação direta da anterior é a 2ª, porque a 1ª e a 2ª tem a mesma vibe, tem aquilo ali, o mesmo clima, um roteiro muito parecido. A partir da 3ª temporada, a 3ª é diferente da 1ª e da 2ª, a 4ª é diferente da 1ª, 2ª e 3ª, a 5ª é diferente da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Ela tá com um quê violento e dramático que Stranger Things nunca fez. Então eu gosto tudo disso, até porque eu acho que isso era necessário. A classificação ficou 18 anos nessa temporada, então eu acho que era importante para os personagens amadurecerem, até porque os atores cresceram muito, então agora eles podem desenvolver um outro lado disso, um outro lado desses personagens. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que esse é o ideal. Eu acho que seria muito legal se eu conseguisse sentir o mesmo sentimento assistindo a 5ª temporada, só com ela parecendo com a 1ª. E claramente, Stranger Things virou outra série. Isso não é ruim, até porque a essência ainda tá lá, então não é algo que atrapalha a experiência, não é algo que muda tudo. Não é como se Stranger Things tivesse se perdido, mas eu acho que eles não passam mais a mesma vibe de antes. Algumas vezes passam, algumas vezes não. E isso não necessariamente é uma qualidade. Eu gosto do Novo Testamento de Stranger Things, como eu falei, eu acho que é até necessário. Mas eu gostaria que eles soubessem ter feito isso e ter feito esse equilíbrio desde a 1ª temporada. Que seguisse ali uma mesma vibe, a mesma lógica, a mesma intenção de roteiro em todas elas. E você percebe que não quando, por exemplo, Stranger Things era planejado para ter apenas 4 temporadas. Só que eles fizeram a 3ª com muita enrolação, pouca explicação, e perceberam que não ia dar tempo de explicar tudo na 4ª temporada. Então tiveram que fazer uma temporada de encerramento, que é a 5ª. Então você percebe ali que coisas mudaram, Stranger Things ficou bem pop e isso mudou algumas coisas. Sempre foi popular, né? Mas agora tá em outro nível. Então eu gosto disso, mas ao mesmo tempo tem alguns defeitos. Às vezes uma mudança brusca de como contar a história pode deixar a narrativa vazia. Então eu gosto, mas ao mesmo tempo tem alguns problemas. E chegamos no último ponto negativo, sem spoilers, do volume 1. O salto temporal da 4ª temporada pra 5ª foi um pouco maior do que o normal. Foi 1 ano e meio e eu acho que eles não souberam introduzir algumas coisas de um jeito ideal. Talvez deixando algumas coisas em aberto sobre como chegou àquilo. Mais pra frente eu posso especificar essas coisas, mas eu gostei muito, porém eu acho que teve esse pequeno problema de introdução, porque não começou de onde parou, né, gente? Foi 1 ano e meio depois. Então tem coisa que tá extremamente bem resolvido, como esse dinamismo dos personagens. Eles têm estratégia, eles têm planos, eles sabem o que eles estão fazendo, mas tem algumas coisinhas que eu acho que faltaram, porque como assim 1 ano e meio e tá assim, sabe? Agora, 2 semanas depois do lançamento de Stranger Things 5, então nem vem reclamar que já dei o tempo de você assistir, vamos falar com spoilers. Gente, o que foi esse primeiro volume? Logo no primeiro episódio eu já estava enlouquecido, no segundo mais ainda, no terceiro mais ainda, no quarto, ai, nem tenho o que dizer. Toda a construção, o ataque à casa Wheeler, aliás, a família Wheeler, que representa muita coisa pra Nancy, então simboliza bastante coisa pro Mike e pra Nancy. É a Nancy com as visões dela, morrendo de medo de tudo se concretizar e eles perderem. O Mike esperançoso, querendo fazer tudo dar certo para ter um futuro com a Eleven e ter uma casa e ter uma vida com paz. Toda essa construção é muito incrível, porque essa é a família que a gente acompanha desde a primeira temporada. Na segunda cena, logo depois da abertura do primeiro episódio de Stranger Things 5, eu me emocionei muito com aquele ângulo
que é o Springler no quintal da casa Wheeler, fazendo paralelo com o Springler do quintal da casa Wheeler na primeira temporada, só que de noite. E isso é muito especial, a gente vê ali a Joyce, o Jonathan e o Will meio que morando com os Wheelers. E isso é realmente muito, muito, muito emocionante pra quem é apaixonado por essa história, porque agora finalmente a família principal de Stranger Things, digamos assim, está completamente envolvida com tudo do mundo invertido, com tudo da trama principal. Então nós temos aí um desenvolvimento incrível da Karen Wheeler, o que é incrível porque faltava isso desde a primeira temporada. Ela era uma personagem super injustiçada, que sempre teve bastante potencial. A gente via isso na Nancy, né? Elas tiveram um diálogo muito bonito, acho que na terceira temporada, se eu não me engano, onde ela fala que a Nancy é forte, onde ela motiva a filha e ela tá sempre ali pra motivar tanto o Mike quanto a Nancy. E ela diz, eu não sei de onde você puxou essa força. E a Nancy fala, é de você. E na quinta temporada a gente vê isso acontecer. Então é muito bonito que essa construção familiar seja desenvolvida. O ataque simboliza bastante coisa. Eles estão em risco, eles estão em perigo, mas eles estão juntos e trabalhando juntos para tudo dar certo. Então, por exemplo, a introdução da Holly é extremamente simbólica. O Mike, a Nancy e a Karen estão trabalhando juntos para acabar com todo o Vecna, né? Agora que a Max conseguiu, inclusive, ter contato com a Holly ela não vai ser mais só uma sequestrada que tá mal e precisando de ajuda, ela também vai ajudar. Inclusive, tem uma conversa entre ela e o Mike no primeiro episódio, onde ele fala as habilidades da personagem do RPG, que ele tá meio que chamando ela dessa personagem. E isso com certeza é um foreshadowing pra Max e pra Holly saírem daquele Mind Layer. Com certeza eles vão usar bastante da Holly, dessas habilidades dela. Muito provavelmente vão ter complicações, né? Não seria Stranger Things sem isso, não seria uma trama se fosse perfeitamente perfeito, mas vai ser muito legal que eles realmente vão estar trabalhando juntos. Então agora todos os personagens estão batalhando contra o mal, inclusive o Ted, né, que estava deitado no sofá 5 temporadas, mas finalmente levantou e foi lá, bravo, valente, tentar derrotar o Demogorgon. Não estou passando pano para ele é um péssimo marido, um péssimo pai de família, porém, ele pelo menos deu uma movimentada ali, tentando proteger a família. Eu não sei se ele vai morrer, gente, porque se fosse para ele morrer, eu acho que ele já teria que morrer, entendeu? Já teria morrido. Vai ter a invasão do hospital, acho que no episódio 5 ou 6, então é possível que ele morra nesse episódio. Ele e a Karen, né? Ela não tá 100% fora do risco, não. Mas eu acho difícil, porque se eles fossem pra morrer, já morria, né? Ele sai todo lascado da casa dos Wheelers, praticamente sem ter como sobreviver, então eu não sei se seria interessante morrer. Eu não sei se é a intenção deles, porque eu acho que se fosse pra acontecer, já teria acontecido. Eu sempre pensei que isso fosse acontecer, mas é muito gratificante ver que os personagens, eles agora estão com muitas reações e percepções diferentes, como eu tinha falado no início do vídeo, só que isso vai mudando e se equilibrando ao decorrer da temporada. Então, por exemplo, a Nancy, que era uma personagem super confiante, que sempre acha que vai dar tudo certo, que luta, que vai mesmo, com fogo nos olhos, ela agora está abalada, com a confiança abalada, com a autoestima abalada, e ela tá insegura. Já o Mike, por exemplo, ele cresceu, né? O Mike voltou, inclusive. Isso é muito bom, porque o Mike na primeira e na segunda temporada era mais ou menos aceitável. Não gosto do Mike, mas ele era mais ou menos aceitável. Na terceira, ele ficou insuportável. Na quarta, ele era um grande inútil. E na quinta, ele voltou a ser um líder legal, como ele era desde o começo, que tem insights, que é inteligente, que bola planos e cria estratégias. Então, agora que ele voltou para ser esse personagem que embola planos, envolveu a família dele, então ele tá com mais ainda motivação, e agora ele vai bolar plano, agora ele tá seguro, agora ele tá motivado mesmo, e isso é muito incrível. Eu não tenho muito o que dizer sobre a introdução da Holly, a não ser que eu achei um tanto quanto repentina. Eu acompanhei os bastidores da quinta temporada por completo, então eu só não vi vazamentos profundos porque eu não tava afim de receber spoiler. Mas tudo que era gravado, todas as fotos de paparazzi, todas as fotos que eles postaram, eu acompanhei direitinho, inclusive até alguns vazamentos superficiais. Então
eu já sabia que a Holly ia ter essa questão com o Vecna. Inclusive, eu fico muito grato, pra não dizer o contrário, a Stranger Things ter gravado a cena da Holly com o Vecna, com o Harry, né? Com aquele casaco, com aquele terno marrom, no meio da rua. Porque um monte de paparazzi postou foto disso aí e eu descobri há um ano. Eu sei que eles não tentaram me esconder muito, mas eu assisti com a minha família e a minha família tava se perguntando quem era o senhor fulano. E eu já sabia quem era o senhor fulano desde a segunda cena da 5ª temporada. Então fica aí a minha gratidão a Stranger Things ter gravado essa cena super importante no meio da rua pra todo mundo saber que o senhor fulano era o Henry desde o começo. Mas sobre a introdução da Holly eu não tenho muito o que dizer, a não ser que eu não gostei muito de como eles fizeram de uma forma meio repentina. Porque como eu falei, eu acompanhei os bastidores, eu sabia. Mas eu também fiquei pensando em algumas pessoas, como por exemplo a minha família, que assistiram a 4ª temporada em 2022, no máximo reassistiram agora pra ver a 5ª temporada e não sabem quem é essa menina, ou não lembram direito, ou vão precisar de uma introdução um pouco melhor. Então eu fiquei pensando assim, gente, apareceu a silhueta do Vecna logo na segunda cena do primeiro episódio pra mostrar que a Holly tá, né, com alguma coisa, e a gente nem sabe quem é a Holly direito. Ela era uma personagem bem figurante nas outras temporadas e do nada é uma personagem com muito destaque nessa 5ª temporada. Então eu acho que eles poderiam ter feito uma introduçãozinha melhor. Isso entra naquele ponto negativo que eu falei sobre o salto temporal e sobre eles não terem introduzido idealmente algumas coisas. Outra coisa que eu achei que eles não introduziram muito bem foi a questão do Dustin com os amigos do Jason, os Tigers. Porque 1 ano e meio depois, e eles ainda estão nessa rixazinha, a cidade acabou, tá acontecendo um caos, um apocalipse, a escola tá funcionando, tudo bem, um pouco estranho, mas beleza, 1 ano e meio depois faz sentido. Agora eles vão procurar atrás do Dustin pra bater nele 1 ano e meio depois. Tá fora do time esse negócio, não? Então, por exemplo, eu não gostei muito disso. Talvez já tivesse que começar um pouco mais grave, né? Com o Dustin já mal, já abatido. E aí só mostrasse isso acontecendo mais vezes. Porque pra mim não faz muito sentido eles nunca terem batido no Dustin em 1 ano e meio e esperaram esse tempo todo que tudo aconteceu pra voltar a implicar com ele, sabe? Me parece uma coisa meio sem sentido. Como eu disse no começo do vídeo, só que sem spoilers, vários personagens que se perderam ao longo das temporadas estão voltando agora com papéis, com coisas pra fazer, com roteiro. E eu fico muito feliz. Eu estava me referindo mais ao Mike e o Will, um pouco ao Jonathan, porque ele também ficou bem perdido e apagado na 3ª e na 4ª temporada, mas eu também não acho que ele tá lá, essas Coca-Cola todas nessa 5ª temporada não, então eu estava me referindo mais ao Will e ao Mike mesmo, e eu tô gostando muito do desenvolvimento do Will. Ele sempre foi o meu personagem favorito, desde a 2ª temporada. Não vou falar desde a primeira, porque na primeira ele passou a temporada inteira desaparecido. Mas desde a 2ª temporada ele é o meu personagem favorito e eu fico muito feliz que eles lembraram dele, né? Que agora ele não é um personagem figurante, que agora ele fala, que agora ele tem coisas pra fazer, que agora eles têm tramas, que agora ele, inclusive, é a chave dessa temporada, né? Os irmãos Duffers falaram que ele é o cerne dessa temporada. Então o Will, assim como a Eleven, assim como o Mike, é o começo de tudo. Esses personagens, eles são muito importantes porque, de alguma forma, eles são Stranger Things, né? Sem eles, não existiria, né? Eles são essenciais para a narrativa. Então eu fico muito feliz que voltaram com o Will, inclusive com uma lição de moral, um desenvolvimento dramático que vai ensinar e inspirar um monte de gente de uma forma muito interessante. Então eu fico muito feliz que fizeram isso com o meu personagem favorito. Ele agora só é mais meu personagem favorito, porque ele tá crescendo e ele amadureceu. E eu sempre soube o que a Robin falou ali pro Will, eu sempre soube que era isso. Não era sobre o Mike, era sobre o Will esse tempo todo. Mas eu fiquei muito feliz disso ter sido esclarecido. Ainda tem muita gente que não entendeu a mensagem, mas aí, obviamente, Stranger Things é um fenômeno, tem público demais. Obviamente tem um monte de gente que não vai entender mesmo. Mas eu fiz a compreensão mais certa possível desse monólogo da Robin e eu fiquei muito feliz o jeito que o Will foi desenvolvido nessa temporada. E o que falar da Max, não é mesmo? Eu tomei um susto quando ela apareceu, porque, gente, eu não esperava.
De verdade, eu não sabia nem se ela ia aparecer viva, barra acordada, barra sinal dela no primeiro volume. Eu achava que isso ficaria mais pro segundo volume. De uma certa forma vai, porque eu acredito que a forma física dela vai acordar até o fim da temporada, e isso só vai acontecer no segundo volume, mas no final do terceiro episódio, se eu não me engano, ela já aparece. E ela tem vários diálogos importantíssimos com a Holly, não muito dramaticamente, mas várias coisas que com certeza vão servir narrativamente para a trama principal ali, sobre a origem dos poderes do Vecna. Tem alguma coisa na caverna da Max, e muito provavelmente eles estão no Mind Layer, que é aquele lugar onde o Vecna basicamente cria sobre a imaginação dele, sobre memórias dele. Isso fica bem claro, na verdade. A Max, ela meio que vagou esse tempo todo pelas memórias do Vecna, e agora ela tá numa memória que ele não consegue acessar. Isso é bem interessante, porque Stranger Things sempre brincou com isso. Desde a primeira temporada, tem aqueles flashbacks da Eleven que ela tem dificuldade de lidar com, e na quarta temporada isso foi a chave para ela voltar a ter poderes, para ela voltar a ser uma super-heroína e entender que não é sobre super-heróis e vilões, né? Que é sobre escolhas. E a Eleven amadureceu muito na quarta temporada, cresceu muito na quarta temporada. Eu espero muito que ela apareça mais nessa quinta temporada, porque eu achei ela um tanto quanto apagadinha. De novo, todos os personagens estão tendo tempo de tela maravilhosos e estão sendo desenvolvidos. Não é diferente com a Eleven, mas falta uma coisa, uma chama a mais dela, porque ela é a nossa protagonista e porque ela é a super-heroína que vai salvar todo mundo no fim das contas. Então eu estou esperando bastante coisa dela nesse segundo volume. Mas tem alguma coisa sobre o Vecna que a gente ainda não sabe. Aliás, tem várias coisas, né? Tem a história dele. A gente já mais ou menos sabe como ele virou o Vecna, mas a gente não sabe qual é a origem dos poderes dele, por exemplo. Porque a gente sabe qual é a origem dos poderes da Eleven. A mãe dela sofreu vários experimentos enquanto estava grávida, e isso resultou nos poderes da Eleven. A gente não precisa de muito mais explicação que isso, não. Agora, o Henry, que é o número 1, ele é o primeiro, precisa ter uma explicação. É magia? É o quê? Porque Stranger Things, a princípio, é ficção científica. Então tem que ter uma explicação pra tudo isso. E eu acredito que a caverna da Max, que é aquela memória que o Vecna não consegue lidar com, faz parte pra encontrar tudo isso. Agora ali, gente, como eu falei, na minha concepção é um Mind Layer. O Vecna, no caso o Henry, que aparece ali, tanto o Henry, meio Peter, né, que vai atrás da Max, quanto o Henry, que instiga a Holly, não é o Vecna de verdade. É como se fosse a representação dele naquelas memórias, naquele mundo. Inclusive, a caverna da Max parece muito o paredão do mundo invertido, que deve ser os limites ali daquela dimensão. E saindo dali, saindo daquele muro enorme, deve dar na dimensão X, que é onde o Vecna chegou lá e meio que se tornou o Vecna e resolveu criar um mundo invertido, só que tem barreiras, e a partir daquele muro deve ser a dimensão X vazia, né? Sem essa coisa do mundo invertido, sem ser o inverso do mundo, só que uma dimensão mesmo com Demogorgons, com outras criaturas que a gente sabe que tem, como por exemplo os Demobats, e até outras coisas, outros elementos de uma dimensão nova, não sei. Inclusive, eu assisti o documentário do Stranger Things on Stage, que é o palco, né, o teatro de Stranger Things, e em abril. E lá tem algumas coisinhas que eles falaram sobre a quinta temporada, eles censuraram, então eu não sei, pra não dar spoiler, mas tem coisa aí, viu? Assim que a Max entrou naquela memória onde era o colégio de Hawkins, né, onde tinha o Vecna pequeno, né, adolescente, eu falei, sei não, viu? Porque ali a gente com certeza vai ter bastante explicação da história dele. Não esperava a Callie, eu queria muito que ela aparecesse, mas eu já não tinha esperanças nenhuma. Eu queria muito que ela aparecesse porque ela é uma personagem que tem muito potencial. Como é que você disse que a irmã da Eleven, uma das únicas sobreviventes dos experimentos do Dr. Brenner, está aí solta, matando pessoas com poderes e ela não tem desfecho? Então ainda bem que ela voltou nessa quinta temporada, pra mim faz todo sentido. Inclusive eu acho que ela vai ser essencial para derrotar o Vecna. Eu sempre falei isso, né? Eles não podem repetir a mesma coisa que eles fazem em toda a temporada. Então não basta festar o portal, não basta a Eleven levantar a mão, gritar e fingir que dá tudo certo.
não tem alguma coisa que a gente ainda não sabe que eles vão introduzir nessa quinta temporada que é essencial para derrotar o Vecna. Então acho que nessa trajetória, tanto a Kali, quanto o Will, quanto a Eleven, quanto a Holly, quanto a Max vão ser extremamente importantes para derrotar o Vecna. Mas ao mesmo tempo eu não esperava, porque Stranger Things foi vazado praticamente, né? Teve vazamento de trailer, teve vazamento de teaser, teve vazamento de frase, teve vazamento de um monte de coisa, praticamente um ano antes do lançamento. E a Kali não apareceu em nenhum momento, nem o nome dela, nem o número 8. Então, realmente eles conseguiram esconder muito bem. Isso é incrível, porque eu tomei um susto na hora, fiquei muito surpreso. E isso é incrível, porque a Kali voltou, né, gente? E isso é maravilhoso. Uma coisa 100% entendível, mas que eu não gostei muito e vou falar porque eu tô aqui sendo chato pra falar mal de Stranger Things também, foi que o Vecna simplesmente desfilou pra entrar no mundo normal e desfilou pra sair do mundo normal sem nenhum motivo. Ele não matou nenhuma pessoa. Então eu fiquei meio... Que é isso? Tá beneficiando os nossos protagonistas? Porque veja só, ele podia ter matado a Joyce, ele podia ter matado o Mike, ele podia ter matado o próprio Will que tá ali na frente dele. Eu entendi porque ele não matou o Will, muito provavelmente ele ainda tá pretendendo usar o Will em algum momento no segundo volume, mas ainda não é... Isso ainda não deixa os outros personagens imunes, porque, por exemplo, tinha a Joyce, por exemplo, tinha o Mike, tinha vários outros personagens que estavam ali, e o Vecna simplesmente não matou, só deu um chegar pra lá e foi embora. Então ele matou vários militares, um monte de gente que não tinha nada a ver com a trama dele, nada a ver com a história dele, que mal estavam atrapalhando ele, e não matou quem mais ele precisava matar, digamos assim. Porque um dos planos dele é matar todo mundo, né? Matar a Joyce, matar o Will, matar todo mundo. E ele não fez isso com a oportunidade perfeita ali na mão dele. Então, às vezes, gente, é 5 segundos a mais, 5 segundos a menos, 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, que salva todo mundo, sabe? Que deixa a série perfeita, com uma qualidade maravilhosa. Então, ficou maravilhoso. Esse episódio inteiro é incrível, mas eu não entendi muito por que isso aconteceu do Vecna, né? Ele chegou, desfilou pra entrar, desfilou pra sair, ele não tinha tempo pra voltar pro mundo invertido, ele não tinha hora pra voltar pro mundo invertido, então eu não entendi porque ele simplesmente deixou todo mundo vivo e de boas pra ir embora. Mas foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá o like. Eu ainda vou falar muito de Stranger Things 5, então vai ter análise do que sair de conteúdo promocional pro segundo volume. Não consegui fazer muitas análises pro primeiro volume, porque eu tava cheio de coisa pra fazer, mas agora vai rolar. Tô de férias, então vai ter react dos episódios, vai ter um monte de coisa. Então fica por aqui. Um beijo.